pai, uma mãe, um tio, e nos perguntam frequentemente se há uma influência genética ou hereditária na doença de Parkinson. Qual o valor que tem a genética ou fatores ambientais na causa da doença de Parkinson? Isso é interessante. O que leva ao processo de neurodegeneração, né? O que é que leva a essa perda progressiva de neurônios, né, não esperados para uma faixa etária? Eu costumo dizer que há um tripé. Há um fator genético, há fatores ambientais e o próprio processo do envelhecimento. Em cada indivíduo há uma combinação desses fatores que leva ao processo neurodegenerativo. Quando se pensa na doença de Parkinson, nós identificamos os fatores genéticos, ou que a gente costuma dizer, aquela alteração genética de fato é a responsável pela doença de Parkinson, em apenas 10 a 15% dos casos, né? A grande maioria dos pacientes com doença de Parkinson, a gente não consegue identificar esse fator genético, embora a gente saiba que há alguma predisposição. Há um conceito que talvez seja um pouco mais difícil para o público geral de entender, é que as doenças genéticas elas podem ser de herança monogenética, quando um único gene é o que determina, né, aquele sintoma, aquela doença, ou pode ser poligênica, vários genes que numa combinação específica levam a uma doença. Por exemplo, pessoas com risco cardiovascular, né, parece ser um fator poligênico, a obesidade, um fator poligênico. E no caso da doença de Parkinson, provavelmente também existe uma doença, essas formas esporádicas, né? São vários genes que vão se combinar. Apenas 10 a 15% é que a gente consegue identificar de fato um gene causador. Os fatores ambientais também são importantes, cada vez mais se compreende isso. Se fala muito sobre a exposição a agrotóxicos, pesticidas, né, durante a vida. Aqui no Brasil, há dados muito contundentes associando ao consumo de água de poço, aquela água rica em minérios, metais pesados, né, durante um período da vida, sendo também um fator de risco. Mais recentemente, tem se discutido muito infecções como um gatilho para esse processo neurodegenerativo na doença de Parkinson. A própria questão da nossa flora intestinal seriam fatores aí ambientais que poderiam estar associados à doença. E vem também o processo do envelhecimento. Embora a gente saiba que a doença de Parkinson não é uma doença exclusiva